Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. A gente está acompanhando uma sequência de aulas falando sobre a criação de um dashboard, os famosos painéis de indicadores utilizando o Excel. No nosso exemplo, estamos falando sobre as vendas de uma determinada empresa que tinha uma meta de faturamento e a gente está tentando entender como a gente pode transformar alguns dados em indicadores para que a gente possa ter tomada de decisão bem bacana. Essa já é a nossa quinta aula nessa sequência, então se você perdeu alguma das nossas aulas anteriores, vem aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar lá o link das outras 4 aulas, tá? O que a gente vai fazer hoje é uma sequência do que a gente já fez nas aulas anteriores. Então não perde, vai até lá, assiste as outras aulas, que eu garanto que vai ter coisa super bacana e tudo muito explicadinho. Então não importa se você está começando agora no Excel, você vai ver que está tudo super detalhado para que todo mundo consiga acompanhar. E se você já é veterano de Excel, também tenho certeza que você vai conseguir absorver coisas novas aí, dicas novas para você colocar no seu pacote de ferramentas como Excel. Tudo bem? Então, bora lá para o Excel, porque hoje é dia da gente fazer arte, né? Hoje é dia da gente criar o design do nosso painel de indicadores. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Esse daqui é o que a gente fez até agora, né? Esse nosso projetinho até agora, só para a gente recapitular. A gente tem aqui uma primeira guia, onde a gente tem uma base de dados, né, que é um pouco simplificada, né? Então eu tenho aqui data, vendedor e valor de venda, porque são as informações que a gente está utilizando, né? Depois, né, isso daqui tem ali 4.000 linhas preenchidas, né? Então a gente transformou isso aqui numa tabela, e a partir desse recurso de tabela, a gente fez algumas contas aqui na guia configuração, né, nessa config aqui. E a gente entendeu que essa empresa ela tinha uma meta, né, de vendas para o ano de 2022 de R$ 1.200.000. Então ela simplesmente dividiu isso ali pelos 12 meses e percebeu que para chegar em R$ 1.200.000 ela precisava vender R$ 100.000 por mês. Tá? E essa empresa ela conta com 10 vendedores que estão listados aqui para a gente. Né? A gente usou a fórmula único e a fórmula classificar para listar isso de forma automática. E a gente percebeu, se ela tem 10 vendedores e no total ela tem que vender 100 mil por mês, então, por mês, cada vendedor deveria conseguir atingir R$ 10.000 de vendas. Né? Então, essa seria a meta mensal de cada vendedor. E aqui ao lado, a gente calculou o quanto realmente cada vendedor conseguiu atingir para cada mês do ano de 2022 e também ali para o acumulado. E aí a gente percebeu, né, que realmente a maioria dos meses, a maioria dos vendedores não conseguiu atender ali a meta, né? Então não conseguiu chegar na meta. Então a gente começa a perceber que aconteceu alguma coisa de errado, né, que justifica o fato da empresa ter ficado até um pouco longe de atingir 1.200.000 que ela queria. Depois a gente fez aqui mais alguns resumos, né, que foram utilizados para a gente poder criar os nossos gráficos, né? Então a gente tem aqui em azul, inclusive deixei a dica lá para vocês, né? Deixem rótulos nas suas contas, né? Mesmo que ninguém vá ver isso. Isso facilita a sua manutenção no futuro, né? Então tudo que está em azul aqui, a gente está falando de faturamento. A gente tem aqui a meta, né, em verde, e o gap, né? O que era o gap? A distância que você tem. Gap literalmente é vão, né? Então, é a distância que você teve entre aquilo que foi planejado e aquilo que foi realmente executado. Né? Então, por exemplo, lá no mês de janeiro, eu tinha uma meta de vender R$ 86.000, né? Ou melhor, de vender R$ 100.000, desculpa. Mas o que aconteceu? Eu vendi só 86 mil, então faltou ali 13.990, né? Porque foram 86.010, né? Então, faltou 13.990. Então, isso é o gap, é o quanto faltou ou sobrou caso, né, tivesse acontecido de algum mês ele ter vendido mais do que esperado, né? E a gente percebeu no acumulado que essa empresa fechou o ano com 205 mil no vermelho, né? Então aí abaixo do que ela planejou de meta. E a gente até conversou, né? Eu estou tentando aproveitar essa estrutura até para falar um pouco também com vocês sobre essa questão de análise, né? A gente aproveitou também para entender que não necessariamente esses 205 mil são
ruins, né, negativo. Por quê? Depende dessa definição de meta da empresa. Né? Então, eu costumo brincar que uma meta bem definida é aquela que dá friozinho na barriga. Né? Como assim? É uma meta que é difícil, mas atingível. A gente fica com aquele sentimento que eu consigo, sim, eu sei que eu vou conseguir chegar naquela meta, mas ela é difícil, então me dá um certo medo, né? Me dá uma certa, talvez, insegurança de que eu vou realmente conseguir chegar lá, e isso é um bom sentimento, pensando com relação a isso. Porque a meta não pode ser fácil demais, porque senão você não está atingindo o seu potencial, e também não pode ser muito difícil, porque senão você está só se desanimando. Né? Então, nesse caso, existem situações, se a empresa definiu 1.200.000, porque 1.200.000 era literalmente o que ela precisava, então faltar 205.000 foi horrível. Quer dizer que ela realmente ficou no vermelho, talvez essa empresa esteja, inclusive, aí mal das pernas, né, como a gente diz. Agora, se essa é uma empresa que está visando crescimento, que está desenvolvendo metas que são desafiadoras para trazer ali maiores resultados, cada vez maiores resultados para ela, então talvez esse 205.000 negativo seja bom, porque às vezes a meta dela é 1 milhão. Então a necessidade dela ali, né, era o quê? 800.000, por exemplo. 1.200.000 foi realmente para forçar o pessoal a desenvolver o máximo. Então, se a necessidade era 800 e eles fizeram em 995.000, mais ou menos, então foi ótimo. Né? Então, perceba que depende de como isso foi definido. Tá bom? Mas, enfim, e a gente criou, então, essas estruturas e criamos aqui também alguns valores, né, que estão sendo utilizados aí para outros gráficos, né, que é aquela questão do ranking, certo? E daqui, deixa eu até aproveitar e colocar aqui minhas cores de título, que eu havia me esquecido, que a partir daqui a gente criou, né, os nossos gráficos. Então a gente está trabalhando aqui com 3 gráficos que está na nossa guia painel, tá? Então se você assistiu as últimas aulas, se você acompanhou o que a gente fez, se você veio aqui na descrição e baixou essa base de dados, lembrando, tem aqui o link para você fazer o download da base de dados. Então é só acessar, baixar e acompanhar as aulas fazendo tudo que a gente está fazendo em tempo aí real, digamos assim. Né? Então daí dá para você pausar o vídeo, volta, assiste de novo. E se tiver dúvida mesmo assim, é só deixar aqui nos comentários. E também aqui na descrição você tem os meus contatos e a gente pode conversar sobre suas dificuldades ou dúvidas, tudo bem? Bom, então o que você já conseguiu fazer? Você tem aqui 3 gráficos, né? E uma célula, né, que até disse que era uma célula qualquer por enquanto, onde a gente colocou uma lista suspensa com os períodos. Né? Então eu tenho o acumulado e tenho aqui todos os períodos. E aí o que acontece? Quando você muda aqui agora, o nosso ranking atualiza. Né? Então isso daqui ele mostra ali uma análise pontual desse ranking. Né? E o que eu fiz aqui antes de começar essa aula que você não vai ter aí, né? 2 questões que não são tão importantes para você, tá? Primeira, eu coloquei aqui o logo do nosso canal, né? Do Formule C. E aqui também eu deixei uma célula com a cor exata aqui do nosso logo. Poxa, como é que eu fiz isso, né? Como é que eu consegui descobrir a cor exata? Bom, como fui eu que criei o logo, eu só peguei o código de cor desse azul, né? E depois eu vim aqui em mais cores, né? E coloquei esse código aqui embaixo, né? Então, porque eu usei o código hexadecimal, tá? E você também pode usar código RGB, né? Que é o vermelho, verde e azul. Ou você pode também utilizar o código HSL, que é muito menos utilizado. Mas enfim, se você quer usar no padrão da tua empresa, né, que costuma ser mais legal, né? Então, se você quer utilizar no padrão da tua empresa, tem várias ferramentas por aí que possibilitam que você consiga coletar esse código de cores a partir de uma imagem. Né? Então, se você digitar no Google, né, código de cores por imagem, você vai achar um monte de ferramentas grátis onde você sobe a imagem para um site e a partir dali você clica no ponto da imagem que você quer descobrir a cor e já passa código RGB, HSL e o código hexadecimal. E daí você pode escolher o que você vai utilizar nos seus projetos, tá bom? Então, eu aqui deixei uma célula pintada com essa cor. Por quê? Porque eu queria adicionar ela aqui em cores recentes, né? Porque eu vou usar essa cor aqui no nosso projetinho. Beleza, galera? Tudo bem? Bom,
Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora essa é uma aula mais tranquila, essa é uma aula mais simples, porque aqui a gente vai fazer arte, né? Aqui a gente vai fazer com que ela fique com uma cara mais legal. Lembrando, né, o propósito desse painel é ser um painel simples, né? Então, ser um painel fácil para vocês replicarem e para vocês implementarem no trabalho de vocês, né? Então, eu não vou usar nenhum recurso muito difícil aqui de formatação, nem nada do tipo, tá? Mas eu vou fazer com que fique bonito para que você possa utilizar e apresentar aí no seu trabalho. Tudo bem? Beleza, então, sem mais delongas, bora começar a trabalhar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, né? Eu gosto, né, de fazer o meu painel ali no cantinho esquerdo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo aqui um pouquinho mais para a direita, tá bom? Porque daqui a pouco eu vou pegar essas coisas e vou jogar para lá, né, conforme eu for montando aqui tudo. Aí o que acontece, galera? É muito legal que a gente consiga ter informações em cabeçalho, né? Informações em cabeçalho costumam ser muito legais. Então, para isso, eu vou começar aqui com o meu logo, que eu trouxe como uma imagem, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, cliquei na minha imagem. Eu tenho aqui a ferramenta de formato de imagem, tá? E aqui, primeira coisa que ela veio quadrada, tá vendo? Porque o meu logo foi feito no formato quadrado. E eu não quero isso, eu quero deixar ele menorzinho, deixar ele mais justo, digamos assim, no formato do logo mesmo. Então eu vou cortar isso daqui, tá? Aí você vai falar, poxa Lucas, mas cortar a imagem eu sei. Eu quero aproveitar isso também para mostrar uma questão bem legal aqui para vocês. Aqui embaixo em cortar, tem um botãozinho cortar para demarcar forma, tá? Isso daqui é um botão que eu percebo que vários alunos não conhecem, tá? Eu não vou usar ele aqui, mas é só para você poder conhecer. O que que acontece? Se você utilizar aqui, você vai perceber que aparecem vários formatos e se você selecionar um formato em específico, vou selecionar essa carinha aqui, por exemplo, né? O smile ali. Olha o que que ele vai fazer, né? Ele vai cortar ali no formato do smile, né? Então, poxa, Lucas, mas ficou uma bola preta. Sim, ficou. Por quê? Porque ele está todo em preto e o meu smile em si também é em preto, tá? Então, se eu voltar aqui, olha, vou dar um Ctrl Z, ou melhor, alguns, porque eu já tinha mexido algumas coisas. Vier aqui, cortar em formato, sei lá, de hexágono, né? Ele vai cortar a minha imagem no formato hexagonal. Então perceba que eu posso ir construindo isso daqui do jeito que eu quiser. Inclusive, olha, eu posso editar esse hexágono depois, né? Posso começar a editar ele do jeito que eu preferir aí para transformar a minha imagem num formato, tá? Então, isso eu já vi alunos sofrendo para fazer coisas do tipo, e a gente tem aqui no próprio Excel já um recurso bem legal que ajuda a gente a trabalhar com isso, tá bom? Um outro recurso que eu queria aproveitar aqui para mostrar, né, que eu percebo que também às vezes o pessoal não conhece, é o seguinte: o meu logo ele está com fundo preto, né? Por quê? Tudo que é do Formule C eu uso um fundo mais escuro, né? Então por isso eu fiz esse logo com fundo preto, tá? No Excel, você tem um recurso, não só no Excel, mas em outros recursos da Microsoft, tá? Né? Dentro do pacote Office, você tem o mesmo recurso, que é, se você vier aqui em cor, tá? Você tem um botãozinho, olha, definir cor transparente, tá? E aí, o que acontece? Ele percebe que o meu cursor ele mudou, ele virou um lápisinho ali, né? Nem sei se isso é um lápis, mas enfim, ele mudou de formato ali. E aí eu vou clicar aqui no preto. Olha o que ele fez, né? Ele deixou tudo que era preto antes transparente. Então isso daqui pode ser legal, dependendo do que você vai fazer. Como assim, Lucas? Eu posso vir aqui, olha, colocar um retângulo, só para você entender mais ou menos, que está azul, ó, por exemplo. Vou jogar o retângulo para trás, para o meu logo ficar na frente, olha. E agora ele não tem mais aquele fundo preto, né? Então eu posso fazer aqui uma estrutura de cor diferente. Imagina que eu não quero preto dessa vez, eu quero cinza, tá? E ele vai estruturar aqui para mim. Você vai perceber que se eu der zoom aqui, ele não está perfeitinho, né? Ele dá uns defeitinhos aqui na qualidade da imagem, tá? Tem imagens que isso vai acontecer melhor. Tem imagens que esses defeitos vão ser mais perceptíveis, tá? Então depende da qualidade da imagem, do quanto, né, você tem de mistura de cores e tudo mais. No meu aqui eu ainda achei que ia ficar pior, para ser sincero, mas a diferença de contraste que eu tenho entre o preto e o azul ou o branco é muito grande, então isso facilita para que o Excel entenda realmente onde são ali os limites que eu tenho de cor para ser substituído, tá bom? Mas
É um recurso aí muito bacana em muitas situações quando eu quero fazer ícones, principalmente quando eu estou fazendo algum sistema lá no VBA, esse é um recurso que acaba me ajudando, tá? Quando eu não tenho outra estrutura para tirar aí o fundo, tá? Quando não sou eu que faço o ícone, por exemplo, ok? Bom, então, beleza, dicas dadas aí para vocês. Deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui, porque eu quero usar ele com fundo preto mesmo, tá? Então, perfeito, tá lá de volta meu ícone. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o recorte normal aqui da minha imagem, tá? Então, formato de imagem. Vou vir aqui em cortar. Você vai perceber, então, né, para você que não está habituado, que ele vai aparecer essas linhas pretas aqui, essas cantoneiras pretas também. Para você fazer o recorte, basta você clicar numa dessas pontos pretos e arrastar até onde você quer que ele faça, aplique esse recorte para você. Tá? Eu vou deixar aqui bem justinho no tamanho do logo mesmo. Cliquei fora, ele já vai executar o corte aqui para mim e eu vou encostar isso daqui lá no meu canto superior esquerdo da minha planilha, beleza? Bom, também vou diminuir aqui um pouco esse logo, né? Porque está muito gigante ali, tá? Então, assim vai ficar muito mais agradável aqui pra gente, tá bom? Perceba que aqui no vídeo deve estar aparecendo para vocês, isso daqui às vezes também eu já vi aluno com dúvida. Percebe que ele deu um corte aqui, olha, na coluna A, né? Ele cortou a imagem. Isso está acontecendo porque meu computador, ele provavelmente começou a fazer aqui alguma atualização. O antivírus deve ter feito alguma coisa, ou alguma atualização de Windows, e eu percebi que até a ventoinha dele aqui já ligou, né? Então ele deve estar rodando alguma coisa em segundo plano. Então o que acontece? Ele ficou um pouco mais pesado. E por conta disso, a atualização de imagem dele deu uma bugadinha. Como que você conserta isso? Não se preocupa, a tua imagem está aqui inteira, ó, tá vendo? E está recortando inteira. É só você dar um zoom out ou um zoom in. Você mexe no zoom e ele já corrige para você. Ó. Percebe que quando eu chego lá de novo, ele está cortando mais uma vez, tá? Então isso é só um defeito aqui do processamento, tudo bem? Então não é que a sua imagem está com problema, beleza? Bom, então depois que eu fiz isso, agora eu vou colocar um título para isso, né? Então eu vou utilizar aqui um título. E esse título eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui em inserir, tá? Vou vir aqui, olha, e vou colocar um retângulo pra gente, ou uma caixa de texto, tá? Tanto faz, tanto retângulo quanto caixa de texto vai dar certo para você. Eu vou vir aqui no retângulo só por hábito, ok? Vou deixar ele maiorzão, vou colocar ele aqui mais ou menos do lado do meu logo, não tem problema ele não ter o mesmo tamanho por enquanto, porque depois eu vou acertar isso, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou colocar, né, então, que o nome desse meu painel de indicadores vai ser acompanhamento de vendas. Beleza? Então ele vai ser acompanhamento de vendas, o nome do meu painel. Tá? E aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou começar a editar isso daqui. Então eu vou vir para a página inicial, vou colocar ele também com fundo preto, para combinar ali com o que eu já tenho. Vou trocar a fonte dele, né? Eu vou utilizar aqui a Banscript, fica um pouco parecida, não é a mesma fonte que eu estou usando no logo, mas é uma fonte um pouco parecida. Né? Vou colocar aqui no tamanho 30, talvez, né, que vai ficar ali maior. Vou deixar ali o texto em branco mesmo, que já fica bem bacana, né? já lembra bastante. E vou centralizar aqui, tanto na altura, né, quanto também tanto na vertical quanto na horizontal, né? E aí ele vai ficar bem no centro ali do meu retângulo, que facilita aí para eu poder organizar. Além disso, eu vou vir aqui, olha, em forma de formato, com o retângulo ainda selecionado, e vou vir aqui em contorno da forma, né? E vou remover o contorno, sem contorno, tá? E ele vai ficar ali preto para mim, para eu poder ajustar ele aqui, beleza? Pronto. Depois que eu fiz isso, né, então eu já tenho aí o meu acompanhamento de vendas, já tenho o meu logo, né? Eu quero fazer alguns cardigans aqui. O que são cardigans, né, que o pessoal fala? São aquelas etiquetas, né, que a gente coloca. E quais são as etiquetas que eu quero colocar aqui? Eu quero colocar 2 resumos ou melhor, 3 resumos aí dos meus resultados, tá? Então, o primeiro resumo que eu quero colocar é a meta de faturamento anual, que era 1.200.000, que a gente viu, certo? O segundo etiqueta que eu quero colocar é o quanto a gente realmente conseguiu de faturamento, né? E o terceiro que eu quero colocar é o percentual de atingimento que eu tive desse faturamento. Então, perceba, 3 informações importantes aí que já passam um resumo muito rápido.
E isso eu não vou colocar em gráfico, tá? Eu vou colocar informação no formato de texto mesmo, porque são textinhos curtinhos que já me ajudam a estruturar aí do jeito que eu preciso. Bom, então vou vir aqui em config e vou preparar esses textos, tá? Então eu vou colocar aqui, olha, textos. Vou colocar aqui na mesma formatação, porque isso aqui também é um título. E aí o primeiro título, o primeiro texto fala sobre a meta de vendas, né? Então, vou colocar aqui, olha, igual, tá? Porque isso aqui é uma questão automática. Abro aspas, porque eu vou colocar um texto ali dentro, né? Então, meta de faturamento anual, 2 pontos. E aí, vou abrir aqui o parênteses, tá? E vou dar um aspas, na verdade, tá? Então, ó, aspas, meta de faturamento anual, 2 pontos, espaço, fecha aspas. E-comercial para concatenar informação, tá? Então, e-comercial para concatenar informação. E aí eu vou concatenar com o quê? Onde eu tenho a minha meta, né? Então, aqui, minha meta anual de vendas, tá? Então, concatenado com A2. Perfeito. Então, olha, ficou lá já para mim o texto, né? Eu vou até alargar aqui para a gente poder olhar melhor. Meta de faturamento anual de 1.200.000. Só que esse 1.200.000 não está num formato legal, tá vendo? O formato dele não está muito bacana. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou mudar um pouquinho essa estrutura. Depois do e-comercial, eu vou colocar a fórmula texto, que vai servir para colocar isso daqui no formato de dinheiro, tá? E aí eu vou colocar o formato que eu quero que seja apresentado. Dentro de aspas sempre, R, cifrão, espaço, e aqui um truque, olha. Eu vou colocar o seguinte, olha, cerquilha, né, que é o sustenido ali, ou o hashtag, né, ponto, cerquilha, cerquilha, famosa jogo da velha, 0,00. E fechei aspas, fechei parênteses. O que ele vai fazer? Olha, 1.200.000 reais. Então agora está no formato de dinheiro. Por que eu coloquei esse formato aqui, olha? O que quer dizer a cerquilha, jogo da velha, hashtag, enfim, o nome que você preferir para esse símbolo, né? Ele indica que eu estou utilizando um caractere não obrigatório, tá? Então, como assim, Lucas? Caractere não obrigatório. Se, por acaso, ele tiver esses caracteres, ele vai apresentar, mas se não tiver, ele não vai. E esse ponto que apareceu é o ponto de separador de milhar. Então, o que eu falei para ele? Olha, separa para mim a cada 3, porque ó, eu coloquei um obrigatório, que é o 0, 2 não obrigatórios, que seria então unidade, dezena e centena, ponto, vem o milhar. E aí ele começa a repetir esse padrão para todos os próximos. Tá? Então, por isso que ele já ficou certinho aqui para mim, olha, a estrutura, inclusive, o ponto separador ali do milhão também. Tá? E o vírgula 00 obriga, porque é obrigatório, ele a colocar o 00 dos centavos. Então, o que ele fez? Como é obrigatório, ele preencheu com 0, apesar de que não tinha casas decimais lá no meu texto original, tá bom? Então, essa função deixa no formato bem legal aqui pra gente, beleza? Bora pro próximo texto, né? O próximo texto que eu quero que seja apresentado é o quanto a gente teve de faturamento atingido. Então, eu vou escrever igual faturamento atingido. Né? Até vou colocar anual, para ficar parecido, atingido. Atingido. E aqui eu estou me esquecendo de abrir aspas, espaço, fecha aspas, porque isso aqui é um texto, então tem que estar dentro de aspas, tudo bem? E comercial, vou pegar aonde eu tenho esse faturamento total. E aonde que é isso? Né? É aqui no meu acumulado. Né? Então, eu tenho o meu faturamento acumulado já calculado, que foi de R$ 994.353,11. Se eu der Enter dessa forma, vai aparecer, olha, faturamento anual atingido, esquecido 2 pontos, vou colocar ele ali, de 994.353. Também não está no formato de dinheiro. Então, eu vou passar isso para o formato de dinheiro. Primeiro, coloquei aqui os 2 pontos que eu tinha esquecido. E agora, do mesmo jeito que eu fiz no outro. Né? Texto, abro parênteses, U13, que é o nosso faturamento atingido, acumulado. E vou colocar aqui, aspas, R, cifrão, espaço, jogo da velha, ponto, jogo da velha, 0,00. Fecha aspas, fecha parênteses, enter. Então ele vai aparecer aqui para mim
o quanto que eu tive ali de faturamento atingido. Perfeito, tá? Agora, o que eu quero fazer, galera? Eu quero apresentar o quanto que eu tive de percentual, né? Então, qual foi o percentual que eu consegui realmente atingir dessa minha meta, tá? Então, vou colocar aqui o seguinte, vou separar isso por partes. Primeiro, eu vou calcular esse percentual. E eu sei que às vezes o pessoal tem um pouquinho de dúvida com essa questão de percentual, né? A gente não gosta disso lá na época da escola, né? A maioria. Então, o que que acontece? A gente, às vezes, quando chega em fazer conta percentual, a gente se perde um pouquinho. Aqui é bem simples, tá? Como é que eu descubro quantos por cento eu atingi? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar igual para ele fazer a conta para mim. Vou vir aqui pegar o acumulado, né, o faturamento acumulado, e vou dividir pela minha meta anual. Então, acumulado dividido pela meta anual. E você vai perceber que deu 0,8286 e um monte de números. Isso daqui já é o percentual, já está resolvido. Ah, Lucas, mas não está saindo com sinal de porcento. Esse monte de número eu não entendi nada. Fica tranquilo, fica tranquila, que já que vai melhorar, tá? Mas isso daqui você já fez a conta. Então a parte difícil já foi, tá? O que a gente vai fazer depois disso? Eu vou colocar o texto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha. Antes dele fazer a conta, porque a conta vai aparecer lá no final, vou colocar aspas e vou escrever o texto que eu quero que apareça. O percentual, deixa eu colocar aqui maiúsculo igual os outros, percentual de atingimento da meta foi de 2 pontos, espaço. Deixa eu fazer melhor aqui só para não ficar me incomodando, tá? Percentual de atingimento da meta foi de 2 pontos, espaço, fecho aspas, e comercial. Então, olha lá. Agora apareceu um texto bem mais bacana aqui pra gente, olha. O percentual de atingimento da meta foi de... E o numerão grandão. Só que esse numerão tá ruim ainda, né? Não tá legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar ele em percentual. Como que eu posso fazer para fazer isso? Eu vou vir aqui, de novo, aquela forma. Texto. Ele não serve só para transformar em dinheiro. Ele transforma em vários formatos de texto diferentes, né? Então, eu vou colocar aqui ponto e vírgula. E vou fazer o seguinte, olha. Aspas, 0,00%. Então, porque eu quero com 2 casas decimais, por isso que eu coloquei vírgula 00. E aí, fecho parênteses. Olha lá. Então, o percentual de atingimento da meta foi de 82,86%. Agora ficou bem legal, né? Então, olha que bacana, galera. Fazendo desse jeito, né, a gente consegue ter uma estrutura bem legal aí de textos, né? Então, eu defendo muito o uso de fórmulas de texto, não só a fórmula texto em si, mas outras fórmulas de texto também, porque elas podem ser utilizadas dessa forma para você poder criar textos aí que são muito legais e vão ajudar bastante. Você vai ver agora que fica bem legal lá no nosso painel. Tá? A gente tem um vídeo aqui no canal falando só de fórmulas de texto, que está super bacana, onde eu abordo a fórmula de texto com mais cuidado e também algumas outras fórmulas que te ajudam muito, são a mão na roda para você poder criar aí os textos que você precisa ou até para poder corrigir uma base de dados que não está lá aquelas coisas. Tá bom? Então dá uma olhadinha lá, dá uma fuçadinha aqui no nosso canal, tem muita coisa. Lembrando, toda terça, toda quinta tem vídeo novo para vocês às 11h30 da manhã, então não perde, tá bom? Mas, bora lá. O que a gente vai fazer agora? Esses textos aqui eu vou colocar lá no meu painel de indicadores. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui no meu painel e vou criar mais alguns retângulos, tá? Então, eu vou vir lá em inserir, vou vir aqui em ilustrações, formas, e eu quero esse retângulo aqui, olha, que é o retângulo com cantos arredondados, tá? Eu gosto dele, para ser sincero. E aí, ele vai aparecer aqui para mim desse jeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no meu retângulo, cliquei no retângulo, cliquei na barra de ferramentas. Então, perceba, primeiro eu cliquei no retângulo, tá? Foco. Primeiro eu cliquei no retângulo, depois na barra de ferramentas. Fiz isso, eu vou colocar igual, vou lá na minha guia config e vou clicar aqui no primeiro texto que eu coloquei. Então, ficou igual config AJ2 e vou dar enter. E aí você vai perceber que o texto apareceu aqui dentro. E aí começa a ficar legal. Vou deixar esse retângulo mais interessante. Então, eu vou diminuir um pouco o tamanho dele aqui e vou centralizar o texto, tá? E agora eu vou diminuir um pouco a largura, ok?
Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar e vou colar mais dois retângulos iguaizinhos, tá bom? Então, eu copiei e colei aqui mais dois retângulos iguaizinhos. Os próximos textos estão onde? Na linha 3 e na linha 4. Então, eu vou mudar aqui, olha. Esse daqui eu vou mudar para a linha 3, então AJ3, e o de baixo para AJ4. Se você quiser, você pode também clicar aqui e ir lá e clicar dar a mesma, tá? Mas vai ficar os três textos aparecendo aqui para você. Qual que é o legal disso? É que esse texto ele vai atualizar automaticamente, né? Então, o ponto mais bacana disso é que esse texto atualiza automaticamente para você. Então, não importa se você está criando aí, né, a sua estrutura e vai usar depois. Eu mesmo, muitas vezes, eu estou fazendo sistemas para empresas, né, planilhas para empresas, e às vezes a empresa não quer dividir os próprios dados. Né? Isso acontece. A empresa às vezes tem uma política ali de segurança, de informação e tudo mais, ou até a pessoa não quer mesmo dividir as informações reais dela. Então, o que, que eu costumo fazer? Assim como nesse caso aqui, eu estou utilizando dados fictícios, né, que eu inventei. Agora, o que, que eu faço muitas vezes? Se eu quero criar e eu não tenho os dados, ou não tenho uma quantidade suficiente de dados, eu invento esses dados. Normalmente eu uso a fórmula aleatório e aleatório entre para me ajudar com isso, tá? Se quiser, só deixar aqui na descrição, eu posso fazer um vídeo falando sobre essa estratégia de criar dados aí aleatórios para ajudar você nessa criação. E depois que eu fiz isso, o que, que eu preciso fazer? Só vim aqui e limpar a base de dados. Porque daí, conforme você for alimentando, daí com os dados de verdade, né? Ou o seu cliente for alimentando com os dados de verdade, tudo isso daqui vai calcular automaticamente. Então, esse é um dos benefícios da gente ter feito tudo automático, tudo utilizando aí estratégias bem automáticas mesmo de trabalho, tá bom? Só para ficar aí como dica para vocês. O que, que eu vou fazer agora, galera? Eu vou selecionar esses três e vou começar a formatar eles, tá? Então, primeira coisa, né? Eu quero eles no meu padrão azulzinho lá, né? Então, o azul do meu logo, tá bom? Depois disso, galera, eu quero... A fonte ali já está em preto, que eu acho que vai ficar bem legal aqui. Só que eu quero usar o mesmo padrão de fonte. Então, eu vou usar o Behringer, tá? E vou tentar tamanho 12, que eu acho que vai ficar legal. Só vou esticar ele aqui um pouquinho, olha. Mas ele já ficou bem mais interessante aqui pra gente. Depois que eu fiz isso, eu vou também colocar aqui em forma de formato, eu vou vir aqui em efeitos de forma. Eu gosto de usar um bezel para fazer esse tipo de coisa, aqui nesse formato redonda aqui, que ele fica mais arredondadinho, tá vendo? Fica bem bonitinho ali, beleza? Bom, depois disso, eu também gosto de fazer o seguinte, olha, isso aqui você vai ter que selecionar um por vez para fazer, tá? Eu vou selecionar o primeiro retângulo, tá vendo essa bolinha amarela aqui, olha? Eu vou clicar nela e vou arrastar o máximo que eu conseguir para a direita. E aí ele vai ficar arredondado aqui, olha. Na minha opinião, fica mais agradável. Vou fazer a mesma coisa aqui para os outros. Então, também, e esse daqui também. Pronto. Então, agora eu tenho todas as minhas informações atualizadas e estilizadas, né? E agora eu vou colocar isso daqui, um do ladinho do outro, tá? E aí você vai perceber que, no meu caso, ele vai ficar meio apertadinho aqui por enquanto. Não tem problema, tá? O que, que eu vou fazer? Primeiro, né, eu vou colocar esses dois um do lado do outro e esse daqui eu quero deixar aqui embaixo, tá bom? Então, primeiro eu vou testar essa estratégia aqui de layout. Depois, se eu perceber que não ficou bom, não tem problema. Como você pode ver, eu só preciso arrastar de novo para uma outra posição e tudo mais e vai ficar tudo certo, tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou alinhar a altura desses dois carinhas aqui. Por quê? Provavelmente eles não estão na altura correta. Então, o que eu vou fazer? Eu cliquei no primeiro, Ctrl, cliquei no segundo, selecionei os dois. Vim aqui em forma de formato, vim aqui no botão alinhar e vou alinhar topo, parte superior. E aí você percebe que o da direita que deu um pulinho para cima ali. Depois que eu fiz isso, eu vou centralizar esses dois e esse aqui de baixo, porque eu quero que esse de baixo fique exatamente no centro com relação aos outros dois, né, que eu coloquei no olho aqui, mas provavelmente também não está perfeitinho, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou agrupar esses dois de cima, tá? Então, agrupei, eles viraram uma coisa só. Agora, eu selecionei o de cima e o de baixo, alinhar e vou centralizar esses dois, tá? Então, vou centralizar esses dois e aí ele deu uma ajustadinha ali para a direita, que realmente
tinha um certo erro ali nessa posição. Vou clicar aqui em cima, vou clicar no de baixo e vou agrupar também. Por quê? Eu quero que eles agora virem uma coisa só, que fica bem bacana aí pra gente, tá? Facilita a vida de vocês, beleza? Tranquilo, galera. Então, olha, a gente já conseguiu bastante coisa, né? O que eu vou fazer depois disso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse meu carinha aqui, olha, que é a minha célula ali, onde eu estou usando para fazer aquele ajuste, né? Do período que eu estou analisando, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Por que podia ser qualquer célula antes? Porque agora eu posso só selecionar e jogar ela onde eu quiser, tá? Inclusive, por enquanto, eu vou jogar ela aqui, olha, na nossa célula L, tá? Na nossa coluna L12 aqui, tá bom? E aí, para evitar que eu tenha problemas daqui para frente, eu vou selecionar essa imagem aqui, né? Vou desagrupá-lo, tá? Só rapidinho, porque eu não gostei aqui da posição já, tá? Então, desagrupei, vou desagrupar aqui em cima também. Então, desagrupado. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui todas essas imagens, tá? Então, eu selecionei o logo, o retângulo e os três aqui de baixo. Vou vir aqui em formato de imagem, em tamanho, tá? Eu vou clicar nesse quadradinho aqui com essa setinha para baixo. Vou vir aqui nessa janela que apareceu, eu vou vir em propriedades e vou colocar aqui, olha, não mover ou dimensionar com a célula. Não mover ou dimensionar com a célula. Por quê? Eu vou começar a mexer com as larguras de célula, essas coisas também, e aí eu não quero que o que eu já fiz acabe desconfigurando, tá? E como eu disse, eu pensei melhor e não quero mais esse carinha aqui no canto, eu vou jogar ele aqui para a esquerda, tá? Então o que eu vou fazer? Selecionei, olha, o primeiro da esquerda, o de baixo, forma de formato, alinhar, e vou jogar eles à esquerda. Daí ele vai encostar lá para mim. E agora, esse carinha aqui, olha, eu posso trazer ele aqui, tá? Então, eu vou deixar ele bem nesse cantinho aqui pra gente. Se bobear, é capaz de até ficar melhor se eu fizer assim, né? E aí, jogar esse carinha, por exemplo, aqui. E aí, eu posso selecionar aqui um range, né? Vou mesclar esse range, tá? E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, período de análise. Tá? Usando a célula mesmo, tá? Não precisa ser nada de outro mundo não, tá bom? Vou centralizar isso daqui, vou colocar lá na fonte BandScript, vou colocar um tamanho aqui, tamanho 16 talvez, acho que vai ficar legal ali. Vou colocar ele também no mesmo formato, então também vou colocar ali naquele azulzinho, tá? Porque vai ver um título ali dentro, tá? E depois disso, eu vou selecionar aqui embaixo, mais ou menos a mesma estratégia, o mesmo tamanho ali, né? E vou mesclar isso daqui também. Você vai perceber que o meu Júlio, agora ele está aqui e continua com todas as opções. Então, vou deixar aqui como acumulado. Vou colocar também formato BandScript, também tamanho 16 e também centralizado. Tá? Então, assim, ele vai ficar aí prontinho para a gente poder trabalhar. Vou aproveitar isso daqui e vou colocar aqui uma borda espessa ali para ele. Bom, você vai perceber que isso daqui vai dar uma sumida por enquanto, mas depois a gente consegue alterar isso daqui, tá bom? Beleza. Com isso, galera, tem um espaço aqui, olha, vertical que não tá legal, né? Então eu vou selecionar os três, tá? Vou vir aqui em formato, alinhar e vou distribuir na vertical. E aí ele vai ajustar para que fique o mesmo vão ali entre os três, tá? Feito isso, vamos colocar nossos gráficos aqui para aparecer agora, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar aqui pelo resultado mensal, ok? Então, resultado mensal, eu vou colocar ele aqui bem à esquerda, tá? O que eu vou fazer com esse meu resultado mensal? Primeiro, eu vou tirar esse título daqui, né? Porque eu não gosto desse título, tá bom? Depois disso, né, eu vou deixar ele um pouquinho mais largo aqui, não muito, mas um pouquinho mais largo, que eu vou usar esse canto aqui do lado ainda, tá bom? Além disso também, então a gente já fez aqui as questões de cores e tudo mais, tá? Percebe que eu estou fazendo com tudo em fundo preto, né? Então eu vou dar um Ctrl P aqui, ele vai selecionar todo mundo, né? E eu vou colocar fundo preto, tá? Nas células. E aí você vai perceber que ele vai mudar aqui pra gente. Esse daqui é só eu voltar para o azul. E esse daqui é só eu voltar para o branco, né? Então, e aí
você vai perceber que ele vai começar a fazer mais sentido, tá? Mas os gráficos, eles ficam bem diferentes, né? Eles ficam bem estranhos agora. Então, o que, que eu vou fazer aqui com esses gráficos que eu tenho, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar aqui o meu gráfico, eu vou primeiro cliquei aqui no range vertical, tá? Aqui nos meus rótulos de valores, tá? Eu vou colocar aqui na fonte que eu estou usando, que é a Bandscript. Vou colocar ele no tamanho 8, para ele não ficar muito grande ali. E vou colocar na cor branca. Você vai perceber que ele vai sumir, não se preocupe. Vou vir aqui embaixo e vou fazer a mesma coisa. Então também, Bandscript, tamanho 8, e também vou colocar em branco. Vou vir na legenda e vou fazer a mesma coisa. Bandscript, tamanho 8, branco. E aí sumiu tudo, não tem problema. Eu vou vir aqui, olha, na minha linha, eu tenho algumas linhas de grade aparecendo. Eu vou dar delete, porque eu não quero essas linhas de grade. Depois que eu fiz isso, vou clicar com o botão direito aqui no meu gráfico, vou vir aqui no baldinho, onde está preenchimento, e vou colocar sem preenchimento. E aí você vai perceber que ele vai ficar ali já com o fundo também em preto, né? Porque está, na verdade, transparente. Tá? Selecionei o gráfico novamente, vou vir aqui em formatar, tá? E vou deixar ele sem contorno também. Eu não quero esse contorno dele, ok? Então, sem contorno. E aí ele vai parecer que ele faz parte dessa página de fundo ali, que fica bem bacana aqui pra gente. Uma outra coisa, né? Eu vou mudar um pouco esse formato aqui que a gente tem de gráficos e tal, porque eles estão muito ali chatinhos, digamos assim, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa linha aqui, olha, azul, que é a minha meta, eu vou transformar ela numa linha branca, como se ela fosse aí uma parte do integrante, né, do fundo, da máscara do gráfico, tá? Então, eu vou vir aqui em formatar, eu estou com ela selecionada, vou vir aqui, olha, em contorno, agora é o contorno da linha, porque é ela que está selecionada, ok? Vou vir aqui em espessura, ele está com 2,1 pontos, né? Eu vou baixar para 1 ponto, que é uma linha bem fininha. Depois disso, vou voltar em contorno e vou vir aqui em traços, tá? E vou colocar aqui tracejada, para ela ficar ali tracejadinha. E por último, né, eu vou testar ela aqui em branco primeiro, tá? Então vamos ver como é que ele vai ficar. Em branco, você vai perceber que agora, né, a meta ela fica ali uma linhazinha tracejada para ser atingida. Vou fazer um outro teste só para comparar o que fica melhor. Eu vou também colocar ali no meu azul, só para a gente ver como é que ele fica, né? No azul, não me agradou tanto, na verdade. Eu preferi ele ali no branco. Vou retornar aqui. Tá? Então, vou deixar aqui em branco. Mas perceba que é muito fácil para você fazer esse tipo de alteração, né? Depois disso, galera, só para a gente poder ter um estilo melhor aqui, eu vou selecionar as minhas séries, né? E vou mudar um pouquinho minhas séries. Eu também vou usar o mesmo bezel que eu usei ali em cima, tá? Então, eu vou colocar aqui em efeitos de forma, vou colocar ele aqui com bezel, né? E vou colocar esse arredondado aqui. Até deixa eu ver algum outro aqui que fique mais legal. Acho que o malha aqui vai ficar mais bacana até. Aí você vai perceber que ele vai dar essa cara mais de 3 dimensões ali para o teu gráfico. Fica bem mais bacana, tá? Depois, por último, né, eu quero também que os valores sejam apresentados ali realmente, né? Então, eu vou selecionar aqui minha série, né? Vou vir aqui em Designer do Gráfico, adicionar elemento do gráfico, né? E vou colocar aqui rótulos de dados na extremidade externa, tá? E você vai perceber que vai aparecer um monte de número ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses rótulos, ok? Então, eu selecionei esses rótulos, vou vir aqui em página inicial, vou tocar também a fonte, né? Então, eu também vou usar ali o Bandscript, vou deixar em tamanho 8 também por enquanto, tá? Vou deixar em branco, né, que vai dar um destaque bem legal, e percebe que não está legível desse jeito. Então, eu vou vir aqui, olha, em orientação, e vou selecionar girar texto para cima. E aí ele vai ficar aparecendo ali pra gente de uma forma mais agradável, tá? Então fica bem mais interessante para a gente poder trabalhar. Inclusive, se você dá um pouco de zoom aqui, na hora de você fazer uma apresentação ou uma análise, fica super legal aqui para você poder trabalhar. Inclusive, eu aconselho, tá? Quando você estiver apresentando, não apresenta desse jeito, assim, porque ninguém está enxergando nada, né? É muito melhor numa apresentação você ir
conforme você está apresentando, conforme você está falando, você vira acompanhando aquilo que você está dizendo, né? Então, eu posso falar, olha, nossa meta de faturamento era de 1.200.000, a gente conseguiu atingir 994 mil, o que representa 82,86%. Ao longo do ano, né, ao longo do nosso período, a gente teve isso daqui de resultado. Tá? Um outro detalhe que você não pode se esquecer é o seguinte, essa série que a gente fez aqui vermelha, né, ela é uma série que... Ela é uma das séries, mas eu tenho a série verde também, que é o faturamento positivo. Né? E essa série aqui a gente não editou, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um truque aqui só para você conseguir editar e não ter problemas quando mudar. Então nunca se esqueça de conferir isso. Tá? Às vezes você tem uma série que não está aparecendo, ou um ponto que não está aparecendo, e você acaba esquecendo de editar esse ponto. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em Config, ok? Vou mudar aqui a meta. Tá? Então eu vou mudar aqui a meta só por um momento. Vou colocar aqui 80 mil. Opa, 80 mil. Beleza. Depois eu vou colocar a conta ali de novo, tá? E aí o que vai acontecer? O verde aqui agora apareceu. Mas olha o jeito que o verde tá. Ele não tá seguindo os padrões que eu fiz pro vermelho. Então não pode esquecer disso, tá? Então eu vou selecionar aqui o verde agora e vou fazer a mesma configuração que eu fiz pro vermelho. Então eu vou vir aqui em formatar, né? Vou até testar aqui, deixa eu ver aqui se é um verde, acho que já vai ficar bom já. Vou colocar aqui o bezel, né? Então o malha, que foi o que eu utilizei ali no vermelho. Vou vir aqui em design do gráfico. Vou vir aqui, olha, em adicionar elemento. Também vou colocar rótulos de dados na extremidade externa, ok? Vou selecionar aqui o rótulo dele. Vou vir para cá. Colocar ele com a fonte BandScript, que é o que eu estou utilizando, tamanho 8, e vou deixar na cor branca. E por último, na orientação, girar texto para cima. E aí ele vai ficar bonitinho. E depois disso, né, então agora você percebe que eu tenho um gráfico que já vai ficar bem bacana, né, bem estruturado. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Config, né, e vou retornar a minha meta para a meta real, né, que era igual o meu valor dividido por 12, né? E voltou lá aos 100 mil. E aí ele vai voltar a ficar vermelhinho aqui pra gente, mas eu sei agora que quando acontecer dele bater o verde, ele vai ficar também certinho, tá bom? Então nosso primeiro gráfico, né? Nosso painel tá começando a ficar com uma cara bem bacana aí já. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse gráfico aqui, que é o gráfico do ranking, tá? E eu vou colocar ele aqui do lado, ok? Então o ranking vai ficar aqui do ladinho. Vou até encostar aqui um pouquinho mais esse outro gráfico aqui, olha, jogar ele um pouquinho mais para a esquerda ali, para caber bacana aqui meu gráfico de ranking, que esse pode ser um pouquinho menor, né? Então ele, eu vou dar uma diminuída aqui, não tem problema, você vai ver que ele vai ficar bem legível, tá? Então eu vou deixar uma diminuída nele ali, e vou fazer o seguinte, né? Eu vou começar a limpar um pouco, porque você percebe que esse gráfico aqui, ele vem meio poluído, né? Então a gente vai tirar algumas coisas dele aqui que estão atrapalhando a gente. Primeiro passo, de novo, eu vou tirar esse título daqui, tá? Porque isso não faz sentido, sei lá, né? Só está ocupando espaço ali para você. Depois, eu vou tirar esses valores, que nem dá para ler nada ali, né? E aí você percebe que ele já ganha um espaço ali melhor, né? Depois disso, né, eu vou vir aqui, olha, e vou tirar aqui essas linhas verticais aqui também, essas linhas de grade, né, que também atrapalham a gente. Vou pegar aqui, olha, o nome dos meus vendedores, né, e vou colocar o nome deles em branco, também lá no BandScript, também vai sumir por enquanto, não tem problema, e também tamanho 8, né, e vai encostar um pouquinho mais para a esquerda ainda, porque é uma fonte menor, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Selecionar aqui o meu gráfico, né, cliquei lá com o botão esquerdo, né, vou vir aqui em preenchimento e vou deixar sem preenchimento. E aí você vai perceber que ele já vai aparecer aqui para a gente de uma forma bem interessante. Vou selecionar aqui o gráfico, formatar. Vou vir aqui, olha, em contorno de forma e deixar sem contorno. E aí você vai perceber que já fica bem mais legal aí para a gente, certo? Bom, além disso, eu vou dar 2 cliques aqui na série, tá? Então, dei 2 cliques aqui numa barra qualquer, não importa qual, porque ela está muito fina, né?
Aqui a gente está falando de ranking. Eu não gosto dessa barra fininha para ranking, porque eu vou escrever dentro dela, igual a gente fez aqui, tá? Também vou colocar Bezier e tudo mais, vai ficar bem legal. Então, se ela ficar muito fina assim, não é bom. Como é que eu faço para ela ficar mais larga? Aqui, olha, em opções de série, você vai vir em largura de espaçamento, que está com 182%, que foi o que ele calculou aqui para a gente, eu vou mudar para 50%. E ele vai ficar bem mais largo, bem mais bacana, tá? Beleza, depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui no baldinho de tinta, né? Vou colocar aqui borda, eu vou colocar 100 linha, tá? Então borda, eu vou colocar 100 linha. E depois eu vou para preenchimento, e preenchimento, nesse caso, eu vou fazer um preenchimento com padrão, tá? Eu gosto bastante de fazer esse tipo de gráfico assim, preenchimento com padrão, e daí você vai vir aqui, olha, nesse faixas verticais, tá? Beleza, então faixas verticais, e aí vai ficar essas linhas ali. Aí você vai perceber que tem dois baldinhos de tintas aqui, ó, primeiro plano e segundo plano. No primeiro plano, você vai escolher a cor que você realmente quer para o gráfico, tá? Então, no primeiro plano, eu vou colocar aquele meu azul, ok? E no segundo plano, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor do fundo, né? Então, eu vou colocar o preto, tá? E aí, quando eu sair dele, ó, parece que ele é aqueles bar graphs, né? Que fica bem bacana aqui pra gente, ó. O que eu posso fazer? Eu até posso alargar um pouquinho aqui o gráfico, só que aqui a área de plotagem deixar curtinha. Tá vendo que eu estou deixando uma folga aqui boa? Né? Por que eu estou deixando essa folga aqui? Para caber o texto. Tá? Então, esse tipo de gráfico eu não gosto que ele fique muito encostado aqui na direita, porque se eu vou colocar o texto aparecendo aqui na frente. Né? Então, se isso aqui estiver encostando, vai ter hora que isso vai começar a cortar, não vai ficar bom. Tá? Então, eu prefiro fazer desse jeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o valor de venda. Né? Como é que eu vou pôr esse valor de venda? Eu vou vir aqui, selecionei o gráfico, design do gráfico, vou vir aqui, olha, adicionar elemento do gráfico, né? E vou colocar aqui o rótulo de dado, né? E vou colocar extremidade externa. E já vai aparecer ali para mim os valores. Aí eu selecionei aqui agora os rótulos, o que eu vou fazer? Mesma coisa. Vim aqui, olha, Bandscript, tamanho 8, né? Também branco, né? E aí você vai ver que ele vai ficar bem bacana ali, aparecendo já os valores pra gente. Então olha que bacana que tá ficando. Então já fica uma estrutura bem legal aqui pra gente. E lembrando, né? Ele é aqui acompanhando aqui nossos valores. Então quando você vier aqui, olha, agora ele vai mudar lá. Eu quero saber como é que foi a distribuição de vendas em setembro. Em setembro, o Luiz Alves foi o nosso melhor vendedor aí com 13 mil reais de venda. Enquanto a Clara, né, Martins foi a nossa lanterninha com 4.700 reais de vendas. Né? Agora, em dezembro, eu tive o Kleber, né, ali encabeçando as vendas, né, com 11.100 e a Clara novamente com lanterninha ali, né? E o Luiz Alves está lá no meio agora com 8.100. Então, olha que bacana, galera. Olha que interessante que isso vai ficando até para facilitar aí uma conversa, né? Facilitar uma apresentação para vocês, beleza? Um detalhe que eu me esqueci aqui no rotográfico, e agora que eu reparei nisso, até peço desculpas, são esses números aqui embaixo, olha, de 1 a 12. Não tá nada legal isso daqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no gráfico, tá? Qualquer parte dele, e clicar com o botão direito, selecionar dados, ok? E aí, o que eu vou fazer nesse selecionar dados? Eu vou vir aqui, olha, em editar do meu lado direito, rótulos do eixo horizontal, que são as categorias, que são esses nomes que estão aparecendo embaixo. O padrão do Excel é colocar esses números, né, de 1 a 12 ali. Então, contando as categorias. Eu vou vir aqui, vou editar. Ele vai aparecer aqui para mim uma janelinha para eu colocar um range. Eu vou lá no meu config e vou selecionar aqui em cima. Olha. Então, onde eu tenho de janeiro até dezembro. E aí o que ele vai fazer? Olha, ele vai colocar, olha, janeiro, Y, fevereiro, Y, não se assuste com isso. Por que ele fez assim? Porque o formato que a gente usou lá não é suportado pelo gráfico, tá? A gente vai consertar isso, ok? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui, nessa janelinha lateral que a gente abriu lá dando duplo clique, tá? Então se por acaso você tiver fechado, é só você vir aqui e dar duplo clique aqui em uma parte do gráfico, né? Eu vou já fazer isso aqui no meu rótulo, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em número, tá? Então eu tenho uma opção, a última opção aqui que é número, está personalizado. Por que está personalizado? Porque é ao lado da célula, né? Eu vou trocar ele aqui para data, ok?
E aí você vai perceber que já vai aparecer aqui, olha, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, que é aqui realmente está aparecendo lá. E aí eu vou colocar aqui, olha, mar e ano. Então, olha, Jan 22, Fev 22, Mar 22, aí já fica bem mais agradável, ok? Só que daí o que eu estou percebendo? Ó? Que ele está muito grande esse texto, então está ficando difícil de ler, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir essa fonte aqui para o tamanho 6, olha. Aí vai ficar mais agradável, né? Então, porque daí fica mais dentro ali da sua coluna, né? Fica mais agradável e ainda fica legível, tá? Então, de janeiro a dezembro ali, só porque eu tinha esquecido desse detalhe, tá? Desculpem. Bom, beleza. Então, 2 dos nossos 3 gráficos, galera, já estão prontos, né? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou lá para o meu terceiro gráfico, tá? Então, eu vou vir aqui para o meu terceiro gráfico, vou colocar ele aqui embaixo, tá? Então, esse gráfico eu vou colocar aqui embaixo. E aí, lembrando, né, que essa questão de layout, galera, vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem, tá? Inclusive, eu não sou a melhor pessoa para falar de layout, porque eu não tenho muita criatividade para essa questão de layout, tá? Então, se você tiver uma ideia melhor de layout, por favor, fique à vontade, né? Os meus painéis não são os mais bonitos do mundo por falta de criatividade, eu acredito, mas tudo bem. Então, o que acontece, pessoal? Vamos editar esse carinha aqui para ele ficar bacana para a gente. Né? Então, o que a gente tinha aqui? A gente tinha um tal de gap, a gente tem um faturamento acumulado, a gente tem uma meta acumulada. Né? Então, primeira coisa, de novo, eu quero retirar esse título aqui acumulado, porque ele não vai me ajudar em nada. Depois, eu vou pegar aqui o meu rótulo, vou colocar aqui ele em Bandcraft, tamanho 8, branco. Ok? Vou vir aqui embaixo, né? Vou vir aqui, Bandcraft, tamanho 8. Né? Eu até vou acompanhar lá, vou usar tamanho 6 aqui também. E apesar que esse está mais largo, né? Acho que vai ficar legal o tamanho 8. Vou colocar branco também. E aqui na legenda também vou colocar Bandcraft, tamanho 8 e também branco. Agora, vou remover essas linhas de grade, porque eu não quero essas linhas de grade. Vou clicar aqui no meu gráfico, cliquei com o direito. Perceba que eu estou fazendo basicamente a mesma coisa para todos, tá? Preenchimento, sem preenchimento. Tá? E aí já vai ficar uma cara mais agradável. Cliquei aqui nele, vou vir aqui em formatar, contorno, vou tirar o contorno. Aí ele já ficou lá no mesmo padrão que eu tenho para os outros. Olha como já vai ficando mais legal, né? E aí o que eu posso fazer aqui, galera? Eu posso fazer o seguinte, né? Nesse gráfico aqui, primeiro, você tem a ideia lá do fundo, né? O que é a proposta do fundo? É o quanto que você tinha de meta. Então, quanto realmente você deveria ter conseguido atingir. Né? Então, como ela é uma meta, né? Como ela é uma estrutura de atingimento, eu vou mudar essa cor dela. Né? Esse laranja não comunica muito isso. Né? Eu vou colocar ali o meu azul, tá? Porque ele vai trazer uma ideia melhor dessa questão de meta, tá bom? Então, eu vou vir aqui, selecionei a minha área, vou vir aqui em formatar, tá? Preenchimento, eu vou tocar aqui para azul, ok? E aí você vai perceber que ele vai ficar com uma cara mais legal e combina mais com o resto do meu gráfico, tá? Então eu estou tentando montar uma identidade aqui no meu painel, ok? Depois disso, o meu atingimento não fica bacana que seja assim, né? Atingimento é uma coisa boa, mesmo que seja abaixo da meta, ainda assim foi venda, né? Então, esse atingimento, esse faturamento é uma coisa boa. Eu vou indicar isso em verde, justamente para demonstrar que isso é uma coisa legal, tá? Então, eu vou selecionar aqui a minha linha, vou vir aqui em formatar, vou tocar aqui o meu contorno, tá? Então, vou tocar meu contorno para verde. Eu vou colocar um verde bem clarinho. Eu nem gostei desse daqui, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho um verde mais legal, né? Eu acho que esse daqui é capaz de ficar bom ali. Percebo que ele aparece bem, né? E é isso que eu quero aqui, tá? Depois disso, né, eu vou colocar também o pontinho, né? Eu vou deixar o pontinho em branco, que vai dar um destaque maior ali para esse atingimento, tá bom? Beleza, então a gente já conseguiu aí fazer uma estrutura que fica bacana, tá? Um outro detalhe, aqui se você vier, se você achar pertinente, né, aí na sua situação, você também pode ter o fundo lá com preenchimento com alguma textura ou coisa do tipo, tá? Então você pode colocar imagem, você pode colocar um padrão também, igual a gente fez no outro. Eu não gosto muito disso, por isso eu não vou utilizar,
tá? Mas você pode fazer isso. Pode deixar sem preenchimento, que para mim não faz muito sentido para esse tipo de situação, mas enfim, a não ser que você queira ter uma outra estrutura aí de trabalho, mas aí é outra história, tá? Mas no meu caso eu vou deixar ele sólido assim mesmo. O que eu vou mexer aqui? Eu vou mexer na transparência. Tá? Então eu vou colocar aqui 50% de transparência. Isso vai fazer o quê? Com que ele fique um pouco mais transparente, lá, seguindo o mesmo padrão de cores, eu vou deixar mais transparente ainda. Né? Deixa eu colocar aqui 70%, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Olha, ele vai ficar no mesmo padrão de cores, só que mais transparente. E aí, agora, talvez, esse meu verde aqui, eu acho que eu vou até testar de mudar ele, né, para um verde mais claro, que eu acho que vai ficar mais legal. Então, eu vou vir aqui no mais cores, e vou colocar um verde aqui que eu acho que pode ficar legal, que é o 02550. Tá? Eu lembro alguns códigos só por conta do VBA, que às vezes são coisas que eu acabo usando. E aí, olha, ele vai ficar com verde bem marcado ali, tá bom? Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu vou vir aqui no baldinho de tinta, vou vir aqui em marcador, tá? Então o preenchimento dele tá lá em branco, né, beleza? Só que aqui em opções do marcador, ele está aqui como marcador interno, né, do tipo círculo, então você pode mudar, inclusive, aqui seu marcador, tá, para outros formatos, né, inclusive um formato seu, tá. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui esse tamanho, eu vou tentar aqui tamanho 8, acho que vai ficar mais legal, para ele ficar maior, eu quero realmente uma bolinha maior ali, tá. E depois disso, né, então, fiz ali essa situação, a borda dele está ainda com outro verde, tá vendo? Então eu vou mudar também aqui pro mesmo verde clarinho ali que eu estou usando, né? Esse verde bem fluorescente, tá? E ele vai ficar com uma cara bem mais bacana aqui pra gente. Já fica um gráfico bem mais interessante, ok? E o próximo passo, né, que está me incomodando aqui é esse gap. Que cinza aqui em área não ficou legal, né? Por quê? Ele tem 200 mil aqui no final, né, que é bastante coisa. Então, o que acaba acontecendo, né? Ou melhor, né, esse gap final ele não está passando o que eu gostaria de passar, né, a informação que eu gostaria de passar. Ele deveria ter uma representatividade maior. Então, eu vou mudar um pouco a estrutura dele, tá? Então, isso acontece, tá? Às vezes você vai perceber, né, que você pensou no gráfico de um jeito, mas depois, né, conforme você vai analisando, conforme você vai melhorando, você vai vendo, poxa, isso aqui não ficou bom, né? Isso aqui eu vou mudar, isso aqui eu vou estruturando. Qual é o foco que você tem que ter? É passar uma informação legal. Tá? Então, passar uma informação clara, passar a informação do jeito que você quer passar, que combine com a apresentação que você vai fazer. Né? Então, por isso eu reforço, não adianta aquela história de pegar dashboard pronto que alguém de algum lugar do mundo fez. Né? Ou até às vezes aqueles, sei lá, pacotes prontos, dashboards, essas coisas, às vezes não é legal, não vai te ajudar. Por quê? Por mais que seja maravilhoso, não comunica o que você precisa. Tá? Então, aqui eu estou tentando trazer um exemplo para te mostrar recursos. Né? Mas esse painel que eu estou fazendo, ele é puramente ilustrativo. Né? Então, puramente ilustrativo para você aprender a mexer com algumas coisas. Então, a minha intenção aqui é que você aprenda a mexer com gráfico, pegue algumas ideias, algumas dicas. Mas o que você vai estruturar é muito pessoal, né? Muito pontual, muito do seu trabalho mesmo, beleza? Então aqui no meu caso, o gap eu vou mudar ele, tá? Então eu vou selecionar aqui o meu gráfico, vou vir aqui em design do gráfico, alterar tipo do gráfico, ele já está com combinação. O gap eu vou tentar transformar ele aqui em linha, tá? E aí eu vou colocar ele com linha com marcadores também, ok? E aí vou vir aqui e vou dar um ok. Você vai perceber que ele vai mudar, né? Mas ele já mudou e já aparece até mais, mesmo estando em cinza ainda, né? Eu vou tocar essa cor, mas ele já aparece mais do que antes. Então eu quis dar um ok aqui para você ver isso. Ele já vai melhorando. Eu vou voltar lá, então selecionei de novo, alterar tipo do gráfico. Eu vou colocar ele em segundo plano. E daí olha que bacana. Aí o gap ele vai aparecer com destaque, né? Então e é isso que eu quero. E aí, o que é o segundo plano? O gap ele está sendo representado pela coluna direita, o que fica muito mais legal para esse tipo de situação. Porque daí você consegue apresentar, né? Poxa, aqui foi o período que eu tive um gap alto, né? Então fica claro, né? Na verdade, um gap baixo, né? Fica claro que, por exemplo, esse ponto, né, o mês de abril ali, que é o mês 4, foi onde eu tive o meu pior gap. Fica claro que eu tenho uma média ali de cerca de 15 mil abaixo.
né? Então, só de bater o olho, fica bem claro isso para mim, né? Então, e é esse tipo de coisa que você precisa no seu trabalho, tá? E agora, esse gap, inclusive, percebo que até o cinza dele fica legal mesmo, né? Eu só vou tocar aqui algumas questões dele, tá? Então, a linha eu vou deixar com cinza, porque eu gostei, tá? Desse jeito. O marcador, eu vou mudar ele, tá? Então, o preenchimento, eu vou colocar em amarelo aqui o preenchimento ali, só para dar um destaque diferente nele. Tá? Então, daí você vai ver que ele vai ficar uma bolinha menorzinha amarela ali. E já vai ficar bem bacana aí para você poder trabalhar, ok? Outra coisa que eu quero mudar é colocar os meses aqui embaixo também. Eu vou usar a mesma estratégia que a gente usou lá em cima. Então, selecionei o gráfico, cliquei com o botão direito, selecionar dados. Vou vir aqui, olha, em editar rótulos de eixo. Tá? Vou buscar esse intervalo, né, que está aqui em config. Inclusive, é esse intervalo aqui. Né? Vou dar OK. Vai aparecer os números ali, não tem problema. Vou selecionar agora o range, nessa minha coluninha aqui da direita. Vou vir aqui em opções do eixo, número, vou mudar ele de geral para data e vou também colocar aqui o MAR 12, né? Nesse formato que vai ficar bacana. Vai mostrar ali mês e ano para a gente, né? Então, seguindo o mesmo padrão que a gente tinha lá em cima. Esse meu rótulo aqui novo, né? Então selecionei ele, também vou mudar aqui para Ben Script, tamanho 8, em cor branca, né? Então vai fazer com que ele fique bem bacana. Deixa eu até fechar aqui para você poder ver. Então percebe que o gráfico ele já começa a ficar bem mais legal, bem mais interessante para vocês. E agora, né? Então a gente já pode chamar o nosso painelzinho, né? De um painel de indicadores. Então, por quê? Eu tenho indicadores diferentes que vão contribuir para uma tomada de decisão. Né? Então, como assim? Como é que funciona isso? É o seguinte, galera. O que a gente fez aqui, a gente criou. Então, a gente analisou uma situação específica. Né? Então, e normalmente é isso que a gente faz, tá? Indicador não é da empresa, indicador de uma situação. Né? Então, quais são os tipos de situação que você pode ter? Um processo, por exemplo. Um processo é uma situação. Né? Então, por quê? Dentro do processo, eu quero analisar algumas coisas que fazem ele funcionar. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui da questão de um departamento de vendas, tá? Quantos contatos eu tenho feito com clientes? Quantos novos clientes eu tenho conseguido trazer para a empresa? Qual a minha taxa de conversão de vendas? Quanto eu estou investindo em marketing? Perceba que, olha, são várias perguntas dentro de um contexto, vendas. Se eu pensar em produção, né? O quanto eu estou conseguindo produzir? Qual é a minha produtividade na minha empresa? O quanto eu estou aproveitando do que eu estou produzindo? Né? Então, o quanto que eu estou jogando fora do produzido? Um outro jeito de perguntar a mesma coisa. Né? Então, qual que é o índice de refúgio que eu tenho? Né? Terceira forma, a mesma pergunta, percebe? Então, se eu for mudando de processos, né, eu vou ter estruturas diferentes. Então é isso que vocês precisam ter em mente antes de começar a fazer até um painel. Aqui a gente já sabia onde a gente ia chegar, a gente já sabia até onde a gente queria ir. Né? Então, e essa estrutura é o que vai fazer com que você tenha um bom resultado. Tá? Então o painel ele não precisa ser cheio de gráficos. Aqui a gente fez 3 gráficos. Né? Mas são 3 gráficos que me mostram, poxa, quais são os vendedores, como é que está a distribuição de vendas, por mês, porque eu consigo fazer essa análise aqui separada por mês. Então, olha que bacana, eu consigo saber como é que está o desempenho de cada vendedor ao longo de cada um dos meses. Isso é muito legal. Eu tenho como é que foi o desempenho dessa empresa ao longo de todo o ano, separado mês a mês. Olha que bacana, né? Então, só daqui já dá para conversar muita coisa. Então, por exemplo, por que que a gente teve uma demanda, um resultado tão baixo em abril? O que que aconteceu em abril? Então, se eu for ver, eu posso chegar aqui, olha, selecionar o mês de abril. Entendeu? Poxa, peraí, realmente, todo mundo teve um resultado mais baixo, né? Porque olha o que aconteceu, galera. Então a gente tinha lá 9 mil de resultado esperado, né? E a gente só conseguiu fazer, ou melhor, tinha 10 mil lá de resultado esperado e só teve 2 pessoas, 3 talvez ali, vai que chegaram perto disso. Até se eu colocar aqui o Kleber junto, 4 de 10 pessoas chegaram perto disso. É muito pouco, seria 40%. Então, olha o que eu consigo pensar. Então, se 6 dos meus 10 não ficaram perto da metade da meta, então claramente tem alguma coisa que não está legal, percebem? Então, isso
me passa, começa a me fazer pensar sobre o processo, sobre o que está acontecendo. Então, será que as minhas estratégias de vendas estão adequadas? Será que o meu material de marketing está adequado? Será que os meus vendedores estão bem treinados? Né? Será que as abordagens que a gente está utilizando são boas? Né? Estão comunicando ali com o cliente e tudo mais. Então, olha que interessante isso, né? Será que eles não precisam de mais recursos? Será que essa meta não é difícil demais, né, para aquela realidade? Será que o ideal não seria eu ter mais vendedores, talvez, trabalhando? Porque não consigo. Percebo que, olha quanto eu consigo pensar, olha quanto eu consigo analisar com relação a isso. Né? E mesmo quando eu olho para cá, eu consigo ver estabilidade. Então, percebe, você consegue enxergar que não tem grande flutuação entre os meses, não tem grande flutuação entre os vendedores. Então, quer dizer que o normal da empresa é isso daqui, é vender na casa de 80 mil, sendo que ela está tentando vender 60, tentando vender 100. Então, o normal dela está mais ou menos 20 mil abaixo, mensalmente. Olha que diferença, né? E quando a gente vem para cá, eu consigo ter como é que foi essa estrutura. E você vai perceber que a minha linha aqui de faturamento acumulado é uma reta, né? É praticamente uma reta. Então, diferente do que eu tive de gap. Né? Então, o gap está bem estabilizado. Ele não aumentou e nem diminuiu. Gap me mostra que essa linha cinza de gap me mostra tendência. Tá? Como assim me mostra tendência, Lucas? Seguinte, galera. Se, por acaso, essa linha tivesse com uma média subindo, né, quer dizer o quê? Que ao longo do ano o meu gap foi piorando. Eu comecei a vender cada vez menos. Né? Percebem isso? Né? Então, conforme isso daqui, conforme eu começo a enxergar isso, eu começo a entender informação. Né? Se eu tivesse aqui uma linha verde, né, a linha de faturamento oscilando, hora cresce muito, hora cresce menos, talvez isso esteja demonstrando que o meu negócio tem uma sazonalidade que talvez eu desconheço, né, ou até eu esperava, mas eu não planejei isso, por isso que minha meta é uma rampa. Né? Então, olha quanta coisa eu consigo enxergar de 3 gráficos. Né? Isso aqui numa situação fictícia. Né? Numa situação real, você vai conseguir enxergar muito mais, porque daí você vai falar com propriedade em cima do seu trabalho. Ok? E aqui eu vou fazer um último detalhe, 2 últimos detalhes, só para a gente poder fazer uma cara mais interessante aqui no nosso painel. É uma questão que está aqui me incomodando um pouquinho. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dar um Ctrl P, aí eu vou selecionar, estou com o Ctrl preso, tá? Essas linhas aqui, olha, opa, cliquei errado, desculpem, Ctrl P, e aí eu vou selecionar essas linhas aqui de cima para tirar da minha seleção, tá? Por que eu quero fazer isso? Porque eu não quero que elas sejam afetadas, ok? Então ele seleciona a planilha inteira, menos essas de cima. Eu vou trocar a cor delas aqui para um cinza um pouquinho mais claro, tá bom? Isso vai dar uma ideia de uma faixa ali. Né? Não muito mais claro, porque senão seria um problema ali com as cores que eu já tenho. E aqui eu vou clicar na linha 19, tá? Cliquei lá na linha 19. Vou pegar aqui a 19. Vou vir aqui em exibir e vou colocar ele para congelar esses painéis. E daí o que vai acontecer? Né? Esse título aqui, olha, vai ficar lá em cima. Né? Então, assim, você pode rodar aqui sua apresentação. Lógico que o meu aqui, ele precisaria ser talvez melhor dimensionado e tudo mais. Né? Mas você consegue rodando aqui sua apresentação, garantindo ali o seu cabeçalho aparecendo. Tá? Então, daí você pode dimensionar isso melhor, posicionar isso melhor, e aí a tua criatividade com certeza vai ser muito mais bacana do que a minha. Tá? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de aulas, né? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, né? Se você conseguiu implementar, se você conseguiu acompanhar, né? Se você conseguiu baixar lá a base de dados e fazer aqui com a gente. Se você não conseguiu, deixa aqui também. E se você tiver alguma situação, alguma sugestão, se você tiver algum assunto que você gostaria que seja abordado, deixa aqui pra gente. Né? Seja de Excel, seja de VBA, também a gente pode ajudar com a questão de gestão da qualidade e aí metodologia também, né? Então, que vocês tiverem de dúvidas nessas áreas, é só deixar aqui, a gente vai fazer o possível sempre para colaborar aí com vocês. Não se esqueça de, se você gostou,
curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro, né, para acompanhar nossos vídeos e compartilha nossos conteúdos, né, com as pessoas que você conhece, né, indica para as pessoas que trabalham com você, que estudam com você. Isso ajuda a gente a crescer e conseguir trazer cada vez mais conteúdos aí para vocês, tá bom? Então, muito obrigado, galera. Até a nossa próxima aula.